Na série Skibidi Toilet, a gente tem 3 personagens muito importantes. Os Skibidi Toilets, né, as privadas, que a gente já conhece. É claro. Os cameramans, que são os oponentes dos Skibidi Toilets, né, e que filmam um vídeo pra gente. Mas nós fomos introduzidos a um terceiro personagem. Aos homens cabeça de TV. E é sobre eles que a gente vai ver a história nesse vídeo. Tudo começa, mano, com a guerra dos cameramans dos Skibidi Toilet, né? Porque a gente sabe que eles foram introduzidos no episódio 40, 45 da história. Então foi só bem pra frente que isso aconteceu. Durante essa guerra, tá lá, mano, o Homem TV utiliza seu poder da TV. E pra você que não sabe, esse poder paralisa os Skibidi Toilets. E com o tempo do TV agindo, mano, os Skibidi Toilets começam a tomar dano. E tá aqui no desenho explicando isso, mano. Os Skibidi Toilets ficam paralisados, não conseguem fazer nada. Os cameramans com isso dão descarga tranquilamente e eliminam essa ameaça. Fino, senhores. Mas a pergunta que a gente quer saber é: como que esse cara da TV surgiu aqui, mano? Do nada ele na série apareceu derrotando todo mundo, sendo super poderoso, cara. Eu quero saber qual foi a origem dele. Eu também. E o cara da TV, pela primeira vez na história, começou a falar. Ele disse que tem um plano especial pra esse Skibidi Toilet. Será que ele é um cara que ele reconheceu, mano, de um antepassado dele? Alguma coisa assim? Será? Eu não sei, mas vamos assistir. Qual que será que é o plano dele, velho? Mas ele falou que antes de executar esse plano, ele quer contar a história dele, mano. Tudo começou, ele tava assistindo TV Among Us, é isso que ele tá assistindo? O impostor aqui? E pelo que ele tava contando, ele basicamente cresceu como uma criança normal, humana, que assistia muito e muito TV e adorava assistir TV. Faz sentido, né? Até porque ele se tornou um cara de TV depois, né? Sim. Só que apesar disso, vocês notaram que ele tá num lugar diferente? Ele tava doente, mano, ele tava no hospital. E nesse momento, o doutor desligou a TV. A criança reclamou, mas o doutor disse pra ele: desculpa, cara, mas eu tenho que te mostrar uma coisa importante, criança, uma coisa muito importante. Você tá vendo isso? Esse é o seu cérebro, mano. Nós encontramos um tumor no seu cérebro. Nossa, cara, olha isso, mano. Tá vermelhão no cérebro da criança, coitada, cara. E o único jeito de você sobreviver seria se a gente removesse o seu cérebro. Mas, infelizmente, ele é muito grande, mano. Pra eles poderem remover, eles têm que diminuir um pouco o tamanho do cérebro pra poder tirar. Mas aí que tá, mano. Eles simularam esse tipo de ação. E o resultado foi que a chance da pessoa morrer é certa, cara. Meu Deus do céu, mano. Que notícia triste, velho. A criança deve estar se sentindo muito mal com isso, cara. Claro, ele ficou olhando lá o exame, né, cara? Triste, velho. Mas como é que foi de uma criança que tava doente no hospital pra um cara da TV super poderoso? Se você não entendeu, nem eu também. E aqui ele tá contando que apesar da doença ser triste, não foi a coisa mais dolorosa que aconteceu com ele. Apesar de tudo, a família dele era bem pobre, mano. Então os parentes não conseguiram ficar o tempo inteiro com ele, mano, ajudando ele. Eles tiveram que sair e ir embora pra poder trabalhar e pagar de fato o hospital que a criança tá vivendo. Além da doença, ele teve que encarar muita solidão, mano. Caraca, que história triste, mano, do cara da TV, velho. Eu não sabia que era assim, não. A única coisa que ele tinha eram os retratos da família que ele podia ficar olhando nessa época. E claro, né, mano, a TV. O único momento que ele teria qualquer tipo de felicidade é quando ele parava pra poder assistir TV. Aí ele se divertia lá com os Among Us lá, o impostor, mano. Então eu entendi, mano. Ele basicamente ficou viciado na TV, né? Porque era a única coisa que ele tinha pra fazer, mano. Ele ficava doente numa cama de hospital, não podia se mexer, não podia sair de lá, e tudo que ele tinha pra ver era TV. Assistindo os maiores diversos programas possíveis, mano. Desde game show, novelas, videogames, esportes, tudo mais, cara. E ele se divertia bastante, mano. Pelo menos isso conseguia dar graça pra vida dele, né, cara? Pelo menos. Mas do nada, a TV parou de novo. O doutor desligou. Ele tinha notícias pra dar pro menino. De acordo com o doutor, consiga os bonecos da turma acessando a lojatoproblems.com. O link tá na descrição. Os novos testes que eles fizeram com o menino, ele pediu pro menino ver. E o que será que aconteceu? Ó, parece que tá diminuindo aqui o tumor, mano. Tá sendo tratado, tá vendo? Tá com umas estrelinhas. Ele tá muito feliz, cara. Finalmente. Ele finalmente ia poder sair do hospital, cara. Amanhã mesmo, mano. Que da hora, cara. Uhul! Que boa notícia, mano. Finalmente o menino vai poder sair daí, viver a vida que ele sempre quis, mano. Que ele sempre sonhou, cara. Ele vai ser livre. Pelo menos foi o que ele pensou. Porque ele ligando a TV, ele viu que a cidade tava sendo atacada pelos Skibidi Toilets, mano. É por isso, cara. Faz sentido, mano. Por isso que o cara da TV veio depois. Ele só pode participar da batalha depois que ele saiu do hospital. Ah, a história tá começando a ficar interessante, rapaz. Agora eu saquei! Nossa senhora, mano. Mas imagina, cara. Finalmente você sai do hospital
hospital depois de ficar meses, anos preso lá, pra, no fim, a cidade tá completamente destruída, cara. Dominada por uma raça de privadas malucas que tá destruindo tudo, acabando até mesmo com seu prédio e com a sua família, cara. Tô triste, não tô feliz. Querendo ou não, o hospital era o lugar mais seguro possível, né? Mas o G-Man acabou vendo ele e atirou nele, o menino conseguiu desviar. Então, mesmo se ele ficasse lá na sala de hospital, as privadas iam achar ele, mano. E eventualmente elas de fato conseguiram. Até porque o objetivo delas era acabar com a raça humana, né, mano? Fazer uma raça de privadas por aí. O menino tá se escondendo da privada, não vai conseguir encontrar e conseguir sobreviver, mano. A pergunta é como é que ele conseguiu, além de sobreviver, se transformar num cara da TV super poderoso pra conseguir combater as privadas, cara? Não sei. Elas são muito fortes, mano. Meu Deus do céu. Foi totalmente dominado o hospital, cara. Tá cheio de skip de toilet. Ele, sem saber o que fazer, mano, simplesmente abraçou a TV, que era a única coisa que tinha do lado dele, mano, que ele recordava como uma coisa positiva, né? E ele ficou esperando, bem, a sua morte, mano, porque infelizmente é isso que os skip de toilet fazem. Eles ativaram o laser e atiraram no menino, mas a coisa mais bizarra aconteceu. Quando eles atiraram, ele se mesclou com a TV e virou TV Man. Que doideira, cara! O cara é bom. Mas como assim, mano? Um raio laser, ele se transformou no cara da TV. Em tese, raio laser, a gente sabe que ele destrói as coisas, né? Não faz nenhum tipo de transformação. Quer dizer, às vezes não. Mas, por algum motivo, com o menino foi diferente. Ele se transformou num cara super poderoso. E claro, mano, como esse cara super poderoso de TV, ele quis trabalhar pelo bem, né? Ele quis derrotar os skip de toilet. Ele utilizou seu poder como TV. Fez isso, cara. E aqui, ó, tá os dois poderes dele, né? O primeiro, o raio laser maluco que ele atira como TV. E o segundo é o poder de teleporte, né? Que surge essa sombra maluca aqui. E eles conseguem se teletransportar pra outros lugares, cara. O maluco é brabo. Tá lá o cara da TV, no meio da guerra, mano, com os skip de toilet mais malucos que você pode imaginar. E agora o cara da TV tá se sentindo muito poderoso, mano. E será que ele realmente é? Bom, na série original a gente sabe que ele é muito forte, cara. Mais forte mesmo que até que os cameramans e os skip de toilet. É verdade. E finalmente a gente voltou pra vida real, mano. É aqui, cara, faz todo sentido. Então essa foi a história que ele teve. Mas qual será que é o futuro, mano? Qual será que é o plano dele com o skip, mano? Pelo visto, será que ele quer transformar os skip de toilets em TV Mans também, mano? Em homens TV? Porque a gente já viu que tem mais de um, né, cara? Tem um exército, mano. Pelo visto, ele quer fazer todo mundo sentir o mesmo sofrimento que ele passou pelo hospital, que ele ficou sozinho, não sei o que. Mas por que ele quer esse tipo de vingança? O cara da TV se transformou num malvado, mano. Por que esse cara fazer isso, cara? Eu tava com tanta pena de você, rapaz. Não precisa fazer essa maldade com os skip de toilets. Eu sei que eles são malvados, mas dá descarga e acaba, e pronto. Não precisa fazer eles sofrerem, colocar ele no hospital pra deixar eles sozinhos pra sempre. Que doideira. É bem feito. Aí foi atacado por causa disso, rapaz. E olha o que surgiu, mano. A gente sabe, mano, que pra poder vencer os caras da TV, surgiram os skip de toilet de óculos escuros. Esses óculos protegem do poder da TV. Claro que o cara da TV provavelmente não sabe disso, né? Vai usar o poder dele à toa, rapaz. E o cara vai estar, ó, protegido. Por isso que eu uso óculos. Foge, skip de toilet. Foge, skip de toilet. E claro, o cara tá perguntando aqui como é que você conseguiu esse óculos da hora, mano. E ele tá contando que ele é parte de uma gangue, velho, que foi especificamente criada pra batalhar contra os homens da TV. E olha, ele deu óculos pro cara também, mano. Assim eles não ficam mais paralisados quando eles sofrem ataque. E eles ficam da hora também, mano. É que agora eu não sei pra quem eu torço. Skip de toilet a gente sabe que é do mal. Mas no fim, esse cara da TV, mano, ele parecia ser bonzinho. Eu tava morrendo de pena dele. E ele ficou malvado. Ele queria causar uma maldade pra todo mundo. Ele não quer salvar o mundo. É, realmente. E no fim tá aí os skip de toilet batalhando contra os cameramen, será, mano? Eles têm coragem de fazer isso, eles foram pra cima, cara. E caraca, o skip de toilet de óculos é forte mesmo, velho. Destruiu um cameraman, destruiu o outro, conseguiu derrotar até o desentupidor que estavam jogando nele. Mas será que esse cara aqui resiste, mano? Ele é mais fraco, ele é mais fraco, ele é mais fraco. Olha, ele desviou. Recebeu um ataque, a privada dele começou a quebrar. Eles vão dar descarga nele, mano. Vai dar ruim, vai dar ruim. Será que eu vou salvar ele? O cara do óculos salvou, mano. Que da hora, cara. Mas o óculos dele quebrou nesse ataque, mano. Ah, não. E o cara da TV tá atacando nesse momento, velho. Eu não estou suportando mais. Ai, ai, skip de toilet. Você realmente achou que podia escapar de mim? Você tá de brincadeira? Que pena. Mas, apesar desse cara aqui tá sendo atacado, gente, o outro que tá de óculos escuros não tá sofrendo um ataque da paralisia. Ele pode fazer alguma coisa, mano. Meu Deus. E eu, nesse momento, tô torcendo pelo skip de toilet, porque esse cara da TV tá muito malvado. Ele tá falando que vai, nossa, maltratar muito ele. Nossa, que horrível, cara. Vai lá, faz alguma coisa, boa! Isso! Destruiu o cara da TV! Olha o que você fez comigo! Minha cabeça! Minha TV linda! O que
você fez comigo? O quê? Você conseguiu quebrar a tela dele? Eu não acredito, cara. Você me salvou. Você é muito corajoso, cara. Parabéns. Realmente, ele foi corajoso nesse momento, né? O cara da TV é muito forte. No fim, mano, os Skibidi Toilets, cara, eu até que gosto deles, apesar de eles serem malvados, né? Eu não gosto tanto daquele G-Man lá, o mestre, né? Mas esses daqui são bem de boa, mano. Eles resolveram cair fora, deixaram o cara da TV pra trás e ele tá falando: você pode até ter vencido a batalha, mas a guerra ainda não acabou. Ele provavelmente vai tentar criar um exército de TVs agora, velho. Isso ainda tá longe de acabar, ainda tá longe de acabar. Eu ainda vou destruir todos vocês. E com isso ele voltou provavelmente pra algum tipo de laboratório, mano, pra criar ainda mais caras de TVs. Olha isso, mano. Caraca, ele tem algum tipo de sala de criação, mano, algum tipo de jogo. Ele consegue criar outros tipos de TVs, mano. Viu aquele TV que a gente conhece, mano, que tem 5 TVs aclopadas a ele, né, cara? Monitores, né? E ele tá falando: eu nunca mais vou voltar a ser aquele cara fraco que eu era antes. Eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou o TV Man. Eu vou ser poderoso, rapaz. E ele se transformou nesse TV ainda mais forte? Foi isso que aconteceu? Sim. Ele se transformou no Cinemamente TV gigantesco, mano. Mas por enquanto, a história termina por aqui. Se vocês querem ver a continuação, mano, escrevam nos comentários. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da história. 10 horas de Minecraft, 14 horas de Roblox. E agora, a gente voltou com o React às 18. Então é isso. Tchau.